E eu quero convidar os meus queridos irmãos para que abram comigo as Escrituras, lá no Antigo Testamento, em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 14. 1 Crônicas, capítulo 14. E nós vamos ler esta porção que está aí do verso 8 até o verso de número 17. É o texto que fala que Davi derrota os filisteus. Davi derrota os filisteus. Nos diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou, e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Vamos colocar diante de Deus o nosso coração e pedir: Senhor, aqui eu estou, Pai. Fala ao meu coração, Senhor, que eu volte para minha casa nesta noite, levando a Tua palavra gravada na minha mente e no meu coração. Vamos orar então. Ó Deus, Deus de infinita graça, misericórdia e poder, nós clamamos a Ti, Senhor, pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, e pela ação do Teu Espírito Santo, Tu abras a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra, mas que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos recebê-la, para que possamos agasalhá-la, guardá-la firmemente, ó Deus, a fim de que o Senhor, também pelo Teu Espírito, possa estar moldando o nosso caráter, a fim de que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, renovando o nosso ânimo, a nossa disposição em Te servir, ó Deus. Fala conosco, Senhor, porque carecemos de Ti. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Lá em 2 Samuel, no capítulo 8, e nos versos 6 e também no verso de número 14, nós encontramos uma declaração maravilhosamente bela, extraordinária.
E essa declaração diz que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Exatamente isso que se encontra nesses dois versos. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Quando a gente se depara com uma declaração dessa natureza, pela sua beleza, pela sua magnitude, o nosso coração se enche de eu chamaria de uma inveja santa. Porque tudo que nós desejamos é termos vitórias na nossa caminhada, na nossa vida. Tudo que desejamos é ter êxito naquilo que nós nos propomos a fazer nas nossas vidas. Eu sei que muitas vezes nós temos muita preocupação com esta palavra, êxito, prosperidade, ser bem-sucedido, por conta de uma falsa teologia, chamada teologia da prosperidade, que se espalhou no meio do povo de Deus, que nos leva a entender de que a bênção de Deus está presente na nossa vida quando nós prosperamos. Entendemos, e eles entendiam, que prosperidade se aplicava a tão somente às questões materiais. Muita gente se decepcionou com Deus por isso, porque se entregava ao Senhor Jesus e orava, buscava a Deus, jejuava, clamava ao Senhor, pedindo ao Senhor que lhes favorecesse, que as suas empresas pudessem crescer, se desenvolver, que pudessem prosperar na vida, mas muitas vezes estas coisas não aconteciam a contento, e muitos ficavam frustrados, decepcionados, e chegavam a dizer: olha, eu acho que isso tudo é conversa, esse Deus não existe, tudo isso é uma mentira, o que trouxeram para mim é uma mentira, não quero saber mais de igreja. Por conta disso, muitas pessoas acham que lograr êxito na nossa caminhada, ter sucesso ou ter vitórias na vida, é alguma coisa que nós não devemos buscar. Só que na verdade isso vai na contramão da nossa própria história, porque tudo que nós queremos é ser bem-sucedidos. Qual é o homem que leva uma mulher para o altar, que casa-se com ela, que não deseja ter êxito no seu casamento? Qual é o homem que abre uma empresa, planejando com aquilo ali poder sustentar a sua família, empregar várias pessoas, que não deseja também prosperar? Quem é aquele que, estando internado num hospital, prostrado num leito, não deseja sair dali vitorioso com a saúde? Não é verdade? Todos nós, isso é comum a todos nós, isto não é errado. E a Bíblia nos afirma de forma categórica, lá em 2 Samuel, no capítulo 8, nos versos 6 e nos versos 14, que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Ele era rei de Israel. Ele tinha o comando de um povo. Ele teve muitos inimigos. Davi travou muitas batalhas, não só com aqueles povos circunvizinhos que se digladiavam constantemente, mas ele teve lutas dentro da sua própria casa, no seio da sua família. Davi teve lutas internas com o seu próprio coração, com os seus desejos, com as suas ambições, e não foi nada fácil a vida deste homem. Muitos o veem como um super-herói, como um grande, temível rei, um grande homem, mas na verdade ele era alguém semelhante a nós. A sua constituição era semelhante a nós. Ele era um pecador, assim como eu e você o somos.
mas alguém que vivia sob a bênção de Deus, a proteção de Deus, e o Senhor havia confiado a ele uma missão. Ele fora ungido rei. E o texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo que os filisteus, um povo pagão, isto é, um povo que não conhecia ao Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus que se curvava diante de outros deuses, um povo que se curvava diante de outros deuses, um povo que não temia, que zombava do Senhor, era inimigo declarado de Israel. Quando soube que Davi tinha sido ungido rei, diz o texto que eles vieram subiram todos para prender Davi. A maldade no coração, a inveja e a vontade de sufocar aquele a quem Deus havia ungido era tão grande, e eles tomaram essa decisão e disseram: vamos lá, vamos prender Davi, ele é uma ameaça, ele não pode permanecer livre, vamos prendê-lo. E diz o texto que eles investiram contra ele no vale dos Refaíns, num lugar estratégico para abater o seu inimigo. Davi soube disso, e a Bíblia vai dizer que Davi, em primeiro momento, ele consulta a Deus, dizendo: subirei, Senhor, contra os filisteus? Eu posso fazer isso, Senhor? O Senhor vai me entregar nas mãos estes que têm zombado do Senhor? O Senhor vai me ajudar? Vejam que o coração de Davi estava sendo colocado ali agora nas mãos do Senhor. Tudo que aquele homem queria era ser bem sucedido naquela peleja. O que ele queria era algo honesto, era algo real. Ele queria sair-se vencedor daquela batalha. E ele consulta a Deus, e Deus disse: vai. E ele foi, lutou, venceu. Mas os filisteus resolveram voltar, e eles resolvem voltar, e Davi tomou conhecimento que eles tinham voltado, mas cheios de ira, não se tinham convencido da derrota, e disse: não, nós precisamos voltar, nós vamos destruí-lo, porque o inimigo é assim, ele vem para cima, ele investe. E quando você pensa que você já venceu, que você agora pode caminhar livremente, ele retorna. E mais uma vez, então, o texto vai dizer que Davi, ele consulta ao Senhor. E o Senhor diz a ele: olha, não, Davi, a estratégia é outra agora. Agora você não vai. Agora você espera. Haverá um momento certo para que você possa atacá-lo. Verso 14. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Olha que coisa grandiosa. Olha o que o Senhor estava dizendo para aquele homem, que estava diante de uma luta tremenda, com o inimigo querendo derrubá-lo, destruí-lo, aniquilá-lo. O Senhor disse: não vai, porque a luta não é só tua, a luta é minha. Esse inimigo não é simplesmente teu, mas é meu, é o meu nome que está em jogo. Espera, essa é a estratégia, e tu verás o que acontecerá. O texto diz que fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. A história aqui, ela termina com uma vitória, uma grande, esmagadora vitória
de Davi e do exército de Israel contra os filisteus. Davi venceu aquela batalha. Aquele homem sentiu o gosto da vitória, especialmente por saber que não estava sozinho, que o Senhor Deus estava com ele. Deus, sem dúvida alguma, lembrando do que está registrado lá em 2 Samuel 8, versos 16 e 14, Deus de fato concedia vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Deixa eu te fazer uma pergunta, e você não precisa me responder. O que tem marcado a tua vida? São vitórias ou são derrotas? Você, como filho de Deus, fazendo uma análise da tua própria vida, você pode chegar e dizer: olha, sim, eu tenho enfrentado muitas lutas da minha vida, mas eu tenho sido um vencedor. Deus tem me feito vencedor. Houve momentos que eu pensei que eu ia tombar. Houve momentos que eu achava que não ia suportar, que eu não teria condições nenhuma de enfrentar o inimigo que se levantou contra mim, seja no meu trabalho, seja dentro da minha casa, problema na minha família, seja um problema comigo, um problema de saúde, seja o que for. Mas houve um momento que eu achava que tudo estava perdido. Mas você saiu vencedor. Davi foi um homem a quem Deus concedia vitórias por onde quer que ele ia. E quando a gente olha com atenção para esse texto, e quando você pergunta a ele, por quê? Por que Davi saiu-se vencedor em meio de tantas batalhas, e particularmente nesta aqui contra os filisteus? O que nós podemos aprender com isso aqui? Que lições eu posso tirar dessa experiência de Davi, da luta de Davi, para a minha própria vida? Por que Davi se tornou um vencedor? E a resposta está aqui, irmãos, por 3 razões fundamentais. A primeira delas, porque ele consultava ao Senhor. Em meio às suas batalhas, em meio à sua crise intensa, ao ver o inimigo se levantando contra ele, querendo prendê-lo, querendo destruí-lo, querendo aniquilá-lo, a primeira providência que aquele homem toma, antes de reunir o seu exército, antes de desenhar uma estratégia militar para abater o seu inimigo, aquele que o ameaçava, a primeira coisa que esse homem faz é consultar ao Senhor. Ele considerou o perigo, ele pensou exatamente o que estava acontecendo, ele não negou o problema. Muitas vezes nós negamos o problema. Não existe, eu não estou vendo nada. O problema existe tantas vezes, ele está diante dos nossos olhos, e não adianta fazer de conta que ele não existe. Precisamos dizer: sim, o problema existe, ele está aí. O que eu vou fazer? Essa é uma pergunta que nos machuca muito, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer. O gigante que se levanta diante de nós é maior do que a nossa capacidade de enfrentá-lo, e você não sabe exatamente o que fazer, apesar da sua experiência, de todas as condições que você tem, mas não sabemos exatamente o que fazer. Mas Davi fez algo importante, indispensável. Ele consultou ao Senhor, ele buscou a presença de Deus.
Vejam que isso está claramente registrado nos versos 10 e no verso 14. No verso 10 diz assim: então, literalmente, Davi consultou a Deus dizendo: subirei contra os filisteus. Olha a pergunta que ele faz: Senhor, o inimigo está aí, ele está vindo contra mim, o que é que eu faço, Senhor? Eu vou lutar contra ele, Senhor? Ele submete-se a Deus naquela hora. Eu vou contra ele, Senhor, subirei contra os filisteus, o Senhor vai me entregá-los das minhas mãos. E o Senhor diz: sobe, e ele vence. E a gente pode dizer: pronto, que beleza, então está aí, o Senhor já disse que sim, o Senhor disse que era para eu sair, eu fui, lutei, venci, opa, que beleza, está tudo bem, nós somos fortes, nós somos valentes, os inimigos não vão nos resistir. Mas o texto diz que o inimigo voltou, e voltou com toda a fúria. O que Davi podia fazer? Vamos pensar aqui. Ele poderia pensar assim: bem, o Senhor já deu o sim ali, eu acho que esse sim agora vale para frente. Se nós já vencemos o exército filisteu, eles estão sem moral, eles já experimentaram da força, da nossa força, da força do nosso braço, eles vão vir, não vão vir mais do mesmo jeito. Se nós já ganhamos da primeira, na segunda vai ser muito tranquilo, nós vamos vencê-los da mesma forma. Seria um raciocínio lógico. Mas o que Davi faz? Ele consulta a Deus novamente. Ele pergunta para Deus de novo: Senhor, aqueles que nós vencemos, eles voltaram, os que sobreviveram voltaram, e agora, Senhor, eu vou lá, vou lutar. Eu acho que ele pensou até que Deus pudesse dizer para ele: não, vai, Davi, sim, claro que vai, você já venceu a primeira, agora você vai para cima dele com tudo, agora vai ser fácil. E o Senhor disse algo completamente diferente para ele: não, agora você não vai, rodeia as amoreiras. Porque agora Deus queria mostrar para Davi que a vitória que ele obtivera não era fruto do seu braço, da sua força, da sua estratégia militar, mas era da presença de Deus com ele. Você não vai, espera, você vai continuar lutando, mas tu vais ver o que vai acontecer. A primeira coisa que ele fez foi exatamente consultar o Senhor. Meus irmãos, vamos combinar. Muitos dos nossos planos na vida dão errado. Sabe por quê? Porque nós não consultamos a Deus. A gente não para perguntar para Deus. A gente não coloca diante de Deus a nossa situação. Nós nos sentimos tão autossuficientes, tão competentes, tão capazes, tão experientes, que você diz: não, isso aqui dá para eu resolver sozinho, isso aqui é fácil, dá para levar. Muitas vezes as nossas quedas, os nossos tropeços, o nosso insucesso, ele é fruto da nossa precipitação. O fato de não dependermos de Deus, de não colocarmos diante de Deus o nosso pleito, o nosso pedido, colocar diante do Senhor a nossa situação. É da tua vontade, Senhor, é assim que tu queres para mim. Que bom se cada rapaz e cada moça, ao se apaixonar, ao encontrar o seu príncipe encantado, a sua princesa, quando tudo lhe parece tão evidente, tão claro que é esse mesmo, é essa mesma, se submeter a Deus e perguntar: sim, Senhor, é essa a tua vontade, é com essa mulher que eu vou ao altar, é com este homem que eu vou ao altar, é assim a tua vontade, Senhor. Precisamos aprender, irmãos, já que desejamos ter êxito na nossa caminhada, isso vale para todas as esferas da nossa vida. Precisamos aprender a buscar a Deus. Precisamos ser um povo de oração.
sozinhos no nosso quarto, quietinhos ali, dobrar os nossos joelhos e perguntar para Deus: o que eu devo fazer, Senhor? Essa é a tua vontade. E por mais óbvio que a resposta pareça, mas consulte a Deus, pergunte a Deus, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor aquela situação que você está vivendo, espere que a resposta virá. Davi, sem dúvida, obteve uma grande vitória, em primeiro lugar, porque ele consultou ao Senhor. Mas não somente isso, ele não somente consultou, mas aqui fica muito claro, patente, de que ele confiou plenamente nos planos do Senhor. Ele confiou totalmente. Muitas vezes nós até consultamos a Deus, muitas vezes até nós oramos ao Senhor, por conta de algo que nós pretendemos, que queremos, mas nem sempre nós confiamos, especialmente quando a resposta de Deus ela é diferente daquilo que nós esperávamos. Nós já não confiamos tanto, pensamos logo num plano B, pensamos logo numa alternativa, pensamos logo numa outra saída. Será que o Senhor entendeu bem? Davi confiou plenamente. Se você olha o Salmo 40 e o verso 1, é um salmo que eu gosto muito. Eu sei que não somente eu, mas muitos irmãos gostam muito desse salmo. É um salmo de Davi. E como é que ele começa esse salmo? O que ele diz lá no verso 1? Esperei como? Como que ele esperou? Confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu confiei no Senhor, eu esperei, mas não foi de qualquer jeito, eu esperei confiantemente no Senhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, ninguém confia em quem não conhece. Do jeito que as coisas estão, no mundo em que a gente vive, o conselho que geralmente se dá é isso: olha, muito cuidado. Muito cuidado. Você não confia em quem você não conhece. Esta semana eu conversava com alguém, dizia lá, ela está precisando de alguém para trabalhar na sua casa. Apareceu uma fulana, ela disse: mas você sabe quem é? Alguém te falou dela? Olha, muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Você pode correr um risco muito grande de ter com você alguém que vai puxar teu tapete, alguém que vai ameaçar a tua família, alguém que vai investir contra você, contra teus filhos. Nós só confiamos em quem nós conhecemos. O nosso trabalho, portanto, para confiar em Deus é conhecer a Deus. E Davi era um homem que conhecia ao Senhor. Ele havia sido separado por Deus. Deus já havia conduzido a ele em muitas outras batalhas. Ele sabia quem era esse Deus. É esse Deus que esteve com ele quando ele corajosamente enfrentou Golias. Quando ele chega diante daquele homem de tamanho descomunal e diz: tu vem contra mim com lança, com espada, todo armado, eu vou contra ti em nome do Senhor. Tu estás zombando porque eu estou com uma funda, uma baladeira com pedras na mão. Eu não confio nessas pedras, nem na minha capacidade de atirá-las, mas eu estou indo em nome do Senhor. Olha que confiança esse homem tinha, que ousado que ele foi, que atrevido ele foi. E ele se colocou naquela condição porque ele sabia quem era que estava com ele. E quando nós sabemos exatamente quem é aquele que está conosco, nós nos tornamos ousados, nós avançamos, nos tornamos destemidos, porque confiamos no Deus a quem nós
consultamos. Davi consultou e ele confiou no Senhor, confiava de todo o coração. E olha, nem sempre, meus irmãos, nem sempre nós entendemos exatamente o porquê de certas situações nas nossas vidas. Nós levantamos perguntas: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, o porquê desse problema? O que está acontecendo, Senhor? Parece que a bênção chega na casa do meu vizinho, chega na casa dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, e por que eu estou sendo esquecido? Quando nós confiamos em Deus, nós vamos agir como José, que mesmo sendo traído com os irmãos, ao final, no momento da reconciliação, ele vai e diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Olha que segurança, que confiança. Eu sei que a minha história foi conduzida por Deus, foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Deus não cochilou, Ele sabia o que estava acontecendo. Eu não estava entendendo nada, mas Deus sabia de tudo. Por isso, confia em Deus. Talvez você esteja enfrentando algum problema, alguma dificuldade, alguma crise na tua casa, no teu trabalho. Confia em Deus. Eu sei que você tem orado, tem pedido oração até para outras pessoas. Ou quem sabe a situação é algo tão íntima que você tem sozinho clamado a Deus por isso. Parece que Deus não está te ouvindo. Não pense assim. Confie no Senhor. Descanse em Deus. Davi não somente consulta, fala com Deus, ora a Deus, mas ele faz de forma confiante. Ele confia verdadeiramente no Senhor. Mas aí agora nós vamos então para a última lição aqui. Davi, sem dúvida, obteve uma grande vitória, não só porque ele consultou a Deus, não só porque ele confiou em Deus. Talvez você já sabe o que eu vou dizer. Porque ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu. Ele ousou a obedecer mesmo quando ele não entendeu a ordem do Senhor. Muitas vezes nós oramos, nós confiamos, mas quando a estratégia do Senhor ela é muito estranha, você prefere usar a sua. Um dos grandes problemas nossos é que nós somos muito desobedientes. Veja o verso 11. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Deus não disse para ele ir? Disse: olha, Davi, é luta, bora, te levanta, meu amigo. A vida é assim mesmo, como diz o poeta, a vida é combate, que os fracos abate, os fortes e bravos só podem exaltar. Então sai para a luta. É assim mesmo. Muitas vezes é isso que Deus está dizendo para nós. Bora, meu filho, te levanta. Aí tem uma máxima aí que eu vejo, meu querido presbítero: jacaré parado, o que é, Tiago? Olha aí, diz que vira bolsa de madame aí. Não pode ficar parado. Pode, Augusto? Pode não, né? Adriano? Jamais, né? Tem que sair para luta. E lá no seu, é tranquilo, Emílio? É tranquilo? É nada. E cada um de nós sabe como é que é a vida. É luta. Tem que sair. Você ora, o inimigo está lá. E o Senhor podia dizer em primeiro momento para ele: não, fica, te embala numa rede aí, fica tranquilo, espera, pede um suco aí de murici, de caju, coisa boa, deixa que eu vou fazer tudo por ti. O Senhor disse: não, vai lutar, arregaça a manga e vai para a luta. Tu não vai estar sozinho, mas tu vai lutar. Nós precisamos entender que é isso, a vida é assim, nós temos que sair. Você não quer ter vitórias?
Você quer passar no vestibular? Não estude e vê. Tem que estudar, tem que se dedicar. Você quer ter uma família abençoada? Luta para isso. Luta para ser uma bênção como marido, lute para ser uma bênção como esposa. Eu sou pastor, eu quero o Senhor, que a igreja seja uma bênção. Então, meu filho, te levanta e vamos embora. Começa cedo o dia, abre a Bíblia, vai ler, vai meditar, vai escrever, vai fazer alguma coisa, mas começa. Tem que ser assim, luta. Ele obedeceu, quando foi para lutar, ele disse: eu estou aqui, é para sair, então nós vamos sair. E é o que nós precisamos. Queremos uma igreja abençoada? Vamos trabalhar, irmãos, vamos arregaçar a manga. Houve o segundo momento, no verso 16. Olha-se o que diz o verso 16: fez Davi como Deus lhe ordenara e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Olha só, fez Davi como Deus lhe ordenara. No segundo momento o Senhor disse: não, agora tu não vais. Ao momento quando Deus diz: calma, para que a gente não confie na nossa inteligência, na nossa força, na nossa expertise. Calma, a estratégia é outra. Rodeia as amoreiras, segue o plano do Senhor, segue que vai dar certo. Que coisa maravilhosa é a gente poder confiar em Deus e obedecer ao Senhor. As coisas vão dar certinho. Muitas vezes Deus está mostrando para nós a sua vontade, mas a gente está teimando com Deus, que assim não, tem que ser de outro jeito. Deus diz: mas é assim. Digo: não, mas eu quero assim, Senhor. Insistimos naquilo que Deus não está aprovando. Então precisamos obedecer. Davi obedeceu, e porque ele obedeceu, ele teve a grande alegria de ver os seus inimigos caírem por terra. Os inimigos cairão por terra diante de um povo que ousa consultar, confiar e obedecer ao Senhor. Ele é que traça os planos. Davi era um grande estrategista militar, foi um grande rei, comandou os exércitos de Israel, que já à época era um exército temido, e ele sabia como fazer, como lutar. Mas Deus disse: aqui, ó general, ó rei, quem conhece todas as coisas sou eu. Os planos não são os teus, guarda os teus planos, os planos são meus. Segue aquilo que eu estou mostrando para você. E quando a gente segue rigorosamente aquilo que Deus determina para nós, o resultado é positivo. Mesmo que não chegue como você está esperando, na hora que você está esperando, mas chega. Porque Deus não esquece, jamais se esquecerá dos seus amados. Davi foi um homem de vitórias. Mas você também pode ser, meu irmão. Você também pode ser uma mulher de vitórias. E vejam bem, eu não estou dizendo que para isso Deus vai eliminar os inimigos da tua frente, que você não vai ter mais problema. Não é isso, não. Problemas sempre acontecem. Dificuldades todos nós vamos enfrentar na vida. Sempre. Mas nunca esqueça. Consulte a Deus. Confie em Deus e obedeça aos planos de Deus. E você vai ter a grande alegria de sentir o sabor da bênção, da vitória e dizer: olha, é isso mesmo. Eu estava enfrentando essa luta, eu confiei, eu consultei, eu obedeci. E o meu Deus operou na minha vida, Deus operou na minha família. Deus está me conduzindo. A vontade do Senhor é que nós caminhemos de forma firme, que a nossa caminhada como servo de Deus seja uma caminhada abençoada. Eu não posso acreditar que Deus deseja o fracasso da nossa família. Eu não posso acreditar que a vontade de Deus é que você seja um aluno fracassado na universidade. Eu não acredito que Deus deseja que nós sejamos, como igreja, um fracasso, uma igreja medíocre. Não, eu creio que a vontade de Deus é que nós possamos prosperar, crescer, produzir frutos em abundância. E para isso,
Vamos consultar a Deus, vamos nos curvar diante do Senhor, vamos confiar no Senhor, não simplesmente nas nossas condições, nas nossas estratégias, mas confiar nos planos de Deus. Vamos obedecê-lo, mas nos dispor sempre para a batalha, porque assim é que as vitórias são conquistadas. É por um povo disposto para a luta, mas que espera de Deus a vitória. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. Que você volte para a sua casa com um sentimento novo no teu coração. Se você está assustado, amedrontado, acovardado, preocupado com alguma coisa, saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. Descanse no Senhor. Deposite nas mãos de Deus aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te entristecido, te aborrecido. Coloca nas mãos do Senhor. Confia nele de todo o teu coração e obedece a Ele, e você verá a bênção dele na tua vida. Que Ele te abençoe. Amém.